Salve, salve família! Muito boa tarde aqui no canal Zico 10. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você já sabe, né? Sextou, meio-dia, é aqui no canal Zico 10 com o Diz Como Joga, um programa em parceria com o canal Disfla. E a gente já tá no ritmo da Copa, né? Camisa do Brasil, a gente já mudou o nosso video wall aqui também para as cores, né, do Brasil em busca do Hexa. E o Diz Como Joga de hoje, na semana passada, nós trouxemos como o Ancelotti deve escalar a seleção, como a seleção deve jogar na Copa do Mundo. Muita coisa mudou porque teve depois a lesão do Wesley, né? Mas agora é hora de você conhecer o adversário do Brasil, o adversário da estreia, que vai ser amanhã, 7 horas, que é o Marrocos. Ótima seleção, inclusive, do Marrocos e sempre com ele aqui, né? A dupla Bebeto e Romário nesse ataque para te contar mais sobre o Marrocos. Muito boa tarde, Joãozinho. Boa tarde, Pete. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. E foi o que a gente fez na semana passada, falamos da seleção brasileira, mas a gente, eu e Pete aqui, a gente já reconhece que é bem possível, como já aconteceu em várias outras Copas, que a gente veja uma mudança gradual no time. Possível. E a gente vai falar sobre essas mudanças aqui durante, né? No decorrer da Copa, a gente vai ali se adaptando também e falando um pouquinho sobre como o Brasil também vai mudando nesse período de Copa, além, obviamente, de trazer aquilo que você já conhece, né? A parte ofensiva, defensiva, as fraquezas, o destaque e as formações dos adversários do Brasil nessa Copa do Mundo. Boa, Joãozinho, eu tenho certeza que você conhece alguns jogadores ali do Marrocos, mas hoje você vai passar a conhecer como joga o Marrocos e tudo sobre o universo marroquino, pelo menos no futebol, tá, gente? É isso. Joãozinho, já diz logo como joga, pelo menos na parte da formação, né? Como esse time deve ir a campo, o time de Marrocos, que fez uma boa Copa do Mundo, né? Lá em 2022 e chega agora até mais encorpado, tem uma série aí invicta que a Bruninha vai contar pra gente melhor depois, mas conta como é que esse time ele é montado, né? Qual é a formação tática desse Marrocos? Então, vamos lá, né? Eles têm uma formação básica, como toda equipe tem, e a formação que eu sempre falo aqui, que é a formação mais utilizada no futebol, que é a 4-2-3-1, né? Eles usam o 4-2-3-1 de forma geral, tá? A gente vai ver normalmente aqui, né, uma das estrelas dessa equipe, o grande Hakimi, né, jogador do PSG, e aqui na posição central a gente vai ver normalmente o Brahim Dias, tá? E isso vai mudando um pouquinho, tá? Isso vira um 4-4-2, normalmente, quando a gente está falando do setor defensivo, eles ficam ali com esse 4-4-2 para poder pressionar a bola e quando volta um pouquinho mais, eles acabam assumindo ali novamente um 4-3-3, por aí, com eventualmente um desses volantes descendo junto da última linha, né? No último terço ele também vai se amontoar, principalmente para proteger a área, tá? Mas normalmente a base é esse 4-2-3-1, até pela variabilidade, né? Um time que gosta muito dessas corridas, gosta muito desses jogos apoiados, e acaba que esse 4-2-3-1, se a gente for analisar, né, o motivo dele ser tão utilizado é que a gente sempre vai ter essas triangulações pelo meio, né? E aí o objetivo sempre é você estar sempre com muitas opções de passe, pelo menos sempre 2 opções de passe, sem contar a necessidade do atacante ser um cara participador. Então é por isso que a gente vê tanto também dessa escalação e é o que a gente deve ver como sendo a formação inicial do Marrocos durante essa Copa. Eu assisti um amistoso, acho que foi contra a Noruega do Haaland, Sim. do Marrocos. Cara, o Brahim Dias, insuportável. Não para quieto. Ele vinha pra cá e aí ele voltava, ele ia pro lado direito, tava no meio. É um jogador que tem que ter muita atenção aí, principalmente porque as laterais do Brasil tendem a ser mais experientes, né? E tendo um jogador rápido assim, tem que ter bastante atenção mesmo. Bom, assim que deve ir a campo o time do Marrocos, a seleção do Marrocos, mas quem é o destaque, né, Joãozinho? A gente sempre traz aqui quem é a dor de cabeça do Ancelotti aí para esse jogo, o craque de pirona. Pode chamar assim? Pode. É um remedinho pra dor de cabeça aí, pra quem não sabe. Porque é uma seleção que tem bons jogadores, mas tem um ali que se destaca, né? Com certeza. E assim, é óbvio que poderia ficar entre os dois, né? Que eu já citei aqui, mas eu acabo dando uma preferência, um destaque maior ao Hakimi, né? Que é a lateral do PSG. Cara, que é um jogador bem fora de série, tá? Até porque não é só pelo fato dele ser o Hakimi. O Brahim Dias também é um cara muito bom. O Hakimi tem mais protagonismo no PSG do que o Brahim Dias acaba tendo no Real Madrid, que é um elenco também muito difícil e estrelado de você ter espaço. Porém, o motivo de eu ter escolhido o Hakimi não é só a importância dele de jogo, eu acho que o Brahim Dias às vezes é até um pouco mais importante, mas a lateral no futebol mundial é um local muito difícil de você ter atletas de altíssimo nível e o Hakimi é um desses. Provavelmente, na minha opinião, pelo menos, o melhor lateral direito no mundo hoje, para mim, é o Hakimi. Tá?
E, cara, mapa de calor, obviamente, muito participativo. Você vai ver ele sendo até um pouco mais, né, de atuações na parte da frente, né, ali no último terço, do que necessariamente defensivo. Isso também é pelo esse estilo muito elástico do Marrocos jogar. Tá? A nota média dele no SofaScore é 7,69, tá? E essa nota aqui, essa conta foi feita por mim, tá? Porque eu separei apenas os jogos dele representando a seleção. Não peguei os jogos dele no PSG, tá? Todos esses dados que vocês estão vendo aqui são ele defendendo a seleção de 2025 para cá, tá? Considerando qualificatórios da Copa classificatórios da Copa do Mundo e a Copa da África, tá? Onde, inclusive, o Marrocos foi campeão num jogo bem conturbado, para quem se lembra aí, contra o Senegal. Né, acabou, não ganhou o jogo oficialmente, né, nos 90 minutos, mas depois de uma decisão pelo WO de Senegal, o Marrocos foi sagrado campeão da Copa da África. Tá? Mas, independente disso, chegou na final e fez uma boa campanha e mereceu estar na final, mesmo que talvez não merecesse o título. Tá? São 4 assistências em 10 jogos, sendo, na verdade, 11 jogos dele, mais 10 como titular, então eu não incluí. Tá? E são 76,8 toques na bola por jogo, então um cara muito participativo, né? E ele participa, e a quantidade tão elevada, mais do que até volantes que a gente acaba vendo, é pelo fato dele estar tanto no setor ofensivo quanto defensivo. Ele participa do jogo o tempo inteiro, tá? E ele também tem 2,6 passes decisivos por jogo. Então é um cara que cria chances na mesma medida em que ele participa muito do jogo. Nesses jogos aqui ele não teve gols, o Hakimi não é um goleador, ele é um lateral, não é um cara muito finalizador, mas é um cara que articula muito o jogo. E por isso eu acho ele tão importante. E são, normalmente, 4 bolas recuperadas por jogo. Então é um impacto ofensivo e defensivo muito grande do Hakimi. E eu acho que é por isso que o destaque, para mim, vai para ele um pouco acima do Brahim Dias. Mas sem desmerecer nada, o Brahim Dias, que é muito importante. Sim. A gente vai falar dele aqui, principalmente no setor ofensivo, mas até no setor defensivo a gente também cita um pouco do Brahim Dias, tá? Boa. De cabeça, eu não tenho o mapa de calor do Hakimi, até se você quiser tirar a prova real, você pode ir lá no SofaScore, que certamente vai ter. Mas acho que no PSG é semelhante também, né, nessa área de atuação dele. O Nuno Mendes sobe bastante. Mas eu lembro dos jogos que eu vi do PSG, o Hakimi é um cara que pisa na área mesmo, até pra fazer gol, né? Eu ia falar isso. No PSG ele tem até um pouco mais de liberdade, tá? Ele até, você vai ver, ele normalmente nesse setor aqui. Tá? Ele também tá quente nesse setor aqui. Bem próximo da área, né? Exato. Ele circula bem a área quando ele tá. Mas aí é muito pelo estilo de jogo do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, ele é um pouco mais assim do que o treinador do Marrocos, que tem um sistema coletivo ali muito bem postado. Então, como tem um pouco mais de liberdade, o Hakimi no PSG tende a ser um pouco mais disso. Mas ele vai ter esse mapa de calor. Quem quiser ir lá no SofaScore, você pode escolher por competição, inclusive, tá? Eu escolhi o mapa de competição dos qualificatórios, porque tem uma quantidade maior de jogos pra gente poder ter noção e já era o mesmo técnico. Mas no PSG, bem legal se quiser dar uma olhada lá também. Boa, Joãozinho. E vamos ficar então aqui nesse setor de ataque. Eu quero saber como é que como atua na fase ofensiva esse Marrocos, né? Você acabou de falar que o Hakimi é muito importante, o Brahim Dias também muito importante nessa fase ofensiva, né? Conta pra gente. Sim. Então, vamos lá, né? O Marrocos, ofensivamente, ele é um time que sempre faz jogo apoiado, né? Foi até o que eu falei no 4-2-3-1, dessas triangulações, é o que a gente chama de jogo apoiado. Ou seja, você sempre ter muitas opções de passe, tá? E eles normalmente vão fazer ali o volante descendo para fazer a construção, tá? Inclusive o 10, tá? Então eu tô falando de construção saindo do gol, tá? Desde o goleiro, é normal que você veja os volantes descendo para fazer a conexão e até mesmo o Brahim Dias desce, normalmente, para forçar uma movimentação. Que jogadorzinho insuportável, né? Ele vai lá na defesa também. Ele vai lá na defesa. Inclusive, contra a Noruega, ele faz exatamente isso. Ele desce com o marcador dele até a defesa e deixa o marcador dele ter que escolher entre marcar o Hakimi ou deixar ele sair no meio campo sozinho. A opção do cara é marcar o Hakimi ou o Brahim Dias para sair com a bola. Então, assim, é bem complicado porque ele tem uma leitura de jogo muito interessante para desafogar até mesmo a saída de bola. Tá? Então ele vai fazer esse movimento para confundir defesa e colocar numa situação complicada. Acaba que esse time tem 2 lados. É um lado de construção e um lado de velocidade. O lado esquerdo tende a ser o lado de construção e o lado direito tende a ser o lado de velocidade. Isso impede que o lado direito faça a construção? Não, mas é só a tendência. Né? Eles gostam de utilizar essa velocidade do Hakimi como uma oportunidade de inversão de bola. Né? E fazer a construção, deixar os blocos, principalmente as seleções que jogam muito compactas, que eles transfiram o bloco para o lado da construção para que consiga uma inversão e uma verticalidade maior
para que o Hakimi possa atacar a profundidade, o Brahim Dias possa atacar a profundidade. Tá? Então é muito comum você ver isso do Marrocos. Também é um time que faz sempre triangulação e movimento coordenado com e sem a bola. Tá? Então você vai ver sempre algumas corridas ofensivas. E é um time que ele nem sempre está atacando com velocidade, mas toda vez que abre espaço, ele acelera o jogo. Toda vez que ele pode, ele aposta na qualidade física dos seus atletas. Outra coisa muito comum de ver, e não se surpreendam se fizerem isso contra o Brasil. O Marrocos fez isso contra a Noruega, inclusive. Ele dá a saída de bola e chuta a bola para a lateral. Imediatamente, dá a lateral para o time adversário para que ele possa pressionar já no campo deles. É um time que gosta muito de pressão e usa a pressão como um momento para roubar a bola e automaticamente transformar num ataque. Sim. Então também gosta de fazer esse tipo de coisa. Gosta de colocar o outro time talvez mais confortável, porque dá a bola, mas ao mesmo tempo pressiona muito para fechar os espaços. E confia muito nessa característica dos seus atletas. Tá? Então, pressão do adversário ou corredores também, ele vai pressionar com a bola, mas ao mesmo tempo ele gosta de utilizar a velocidade nos corredores, mesmo que ele não tenha roubado a bola ali. Tá? Construção normalmente em 3-2-5, isso não tem muito para onde correr, né? Mas acaba que o 5, que é sempre o lateral, tende a ser sempre o lateral direito, que é o Hakimi, até por isso aquele mapa de calor mais forte na frente e pressiona para gerar situação de ataque no roubo de bola. Tá? Então acaba que eles têm esse estilo de jogo, construção não tão lenta, gosta sempre de acelerar quando pode e fica confortável sem a bola, se for necessário, para que pressione. Se tiver que se livrar da bola, rifar a bola, para poder pressionar melhor, vai fazer isso e não tem medo de fazer. Boa. E o Brasil tem que estar muito ligado nessa saída de bola, né? Atenção redobrada, porque o Marrocos gosta de fazer essa pressão. Joãozinho, voltando ao jogo, vamos lá para a retranca. Mentira, que nesse jogo eu acho que não vai ter nenhuma retranca, porque o Brasil joga de forma propositiva e o Marrocos tem mudado a sua forma de jogar também. Até na Copa era um time mais defensivo e agora tá sendo mais ofensivo, né? Até pelo que você mostrou aqui agora. Mas como se defende essa seleção do Marrocos, Joãozinho? Conta pra gente. Vamos lá, né? A seleção defensivamente ela faz pressão pós-perda, né? Que é aquela coisa de você assumir que o jogador que está com a bola pode perder e você deixa sempre pelo menos 2 atletas disponíveis o tempo todo para que eles possam pressionar imediatamente. Ele joga num bloco médio, ou seja, ali fica até o meio de campo, normalmente, e estruturado de forma compacta, ou seja, não dá muitos espaços para amplitude. Né? Se ele tiver que andar com o bloco inteiro para seguir a bola, ele vai fazer, mesmo que isso abra espaço para inversão, e joga num 4-4-2 para poder pressionar. Tá bom? Então, ele também utiliza o mesmo bloco compacto se for defesa baixa. Alguns times tendem a se espaçar na defesa baixa para tentar cobrir todos os corredores, né, os 5 corredores do jogo. Mas o Marrocos não faz isso, ele joga compacto o jogo inteiro, nas 2 fases sem bola, né, tanto média quanto baixa. Tá? E ele vai também ter a preferência pela verticalidade no roubo de bola, como eu tinha dito. Então, vai roubar a bola, ele vai tentar automaticamente rifá-la para frente, vai tentar buscar uma bola sempre já enfiada para o ataque, tá bom? E ele tende a fazer um movimento de induzir o jogo pelas laterais e pressionar. Ou seja, ele faz ali um bloco bem forte pelo meio, se ele tiver que assumir um dos volantes virando um cabeça de área para gerar uma linha de 3 dentro da área, ele protege para induzir os jogadores a pensarem, eu tenho que jogar pela lateral porque não tem espaço pelo corredor central, e eles induzem a bola para o jogo lateral e automaticamente tentam pressionar para roubar e já sair em velocidade. Então acaba que eles estão prontos para defender dentro da área, mas ao mesmo tempo eles querem que a bola vá para a lateral para poder pressionar. Isso pode ser bom ou ruim, depende do time que você está enfrentando. Eu ia pontuar isso agora. O Brasil com o Vinícius Júnior... Esse é o grande ponto. Eu acho que pode ter uma alteração nessa ideia e talvez eles congestionem um pouco mais as laterais por entender, né, os corredores laterais, por entender que esses corredores têm jogadores de alta qualidade individual. Sim. Que não adianta você colocar... Se você induzir o jogo por ali e der espaço com um marcador, Vini Júnior tem muita chance de conseguir drible, Rafinha tem muita chance de conseguir drible. Mais o Hakimi que sobe o tempo inteiro, né? Luiz Henrique tem muita chance, então talvez a gente veja essa alteração. Isso acaba sendo a métrica, mas o Brasil, a gente sabe, é bem comum que todo time mude um pouco contra o Brasil, porque tem aquela ideia do Brasil, o pentacampeão, a camisa pesada, o joga bonito, né? Todas essas coisas entram em campo também e impactam um pouquinho como cada seleção vê o Brasil. Então talvez a gente veja uma leve mudança e aí talvez o jogo por dentro se torne mais acessível, que pode valorizar alguns atletas do Brasil também.
Joãozinho, a parte que eu mais gosto agora, que é a gente conhecer as fraquezas desse time treinado pelo Mohamed Ouabi, que é o substituto do Regragui, né? Isso. Que foi da Copa de 2022, uma excelente Copa. Foi substituído porque pela seleção de Marrocos, né? Os dirigentes lá entenderem que tem uma seleção qualificada para jogar de forma mais ofensiva. Mas Isso aí. agora é a parte que eu mais gosto. O Joãozinho quer entender as fraquezas aí desse time do Marrocos, dessa seleção do Marrocos. Conta pra gente aonde que o Brasil pode atacar, por onde que o Brasil pode furar essa defesa deles. Olha, eu tenho uma coisa muito específica aqui, que é uma Olha análise só. que eu consegui. O destaque da assistindo- fraqueza? Exato. Fraqueza de destaque? Fraqueza de destaque, né, do Marrocos. Vamos lá. Ele é frágil à pressão na saída de bola e ele tem, na sua dupla de volantes, um jogador específico que é o Onahi, que foi titular contra a Noruega. Uhum. Ele faz uma péssima leitura dos meios espaços do volante. O que são os meios espaços? Tá? Traduz isso pra Vamos galera. lá. A gente tem 4 linhas. A gente tem 4-4-2, são 3 linhas, correto? Entre as linhas existe um espaço. Né? A linha está aqui, a outra está aqui. Quem ataca esses espaços aqui são os meios espaços. É o que a gente não chama de corredor, não é uma coisa muito grande. Mas é você estar entre as linhas. É o que a gente chama do jogador entre linhas. Tá? O Onahi, ele é um volante, ele é o camisa 8, tecnicamente falando, além de ser o camisa 8 factualmente, tá? Mas ele é tecnicamente o segundo homem de meio de campo, que a ideia dele é ser sempre um cara que desafoga essa construção lá de trás do Marrocos. Porém, ele lê muito mal esses meios espaços. Ou seja, entre ele receber a bola no meio espaço sem marcação, para que ele possa acelerar automaticamente, ele normalmente não consegue fazer essa leitura e recebe a bola entre a linha, entre os marcadores, para ser facilmente pressionado. Ou seja, ele se coloca numa situação de pressão e não é como se fosse um jogador de altíssima qualidade que esperasse a pressão para poder trabalhar em cima dela. Pelo contrário, isso normalmente dificulta o jogo do Onahi. Então, se tiver um pouco de foco e entendimento na fraqueza desse atleta em específico, nessa deficiência do atleta, talvez seja algo bem interessante. Mas é sempre bom lembrar, ele é um atleta mais físico, como é a maior parte dos jogadores do Marrocos. Então, a capacidade dele de virar em cima de alguns dos volantes do Brasil também pode ser considerável. Mas, se você fizer a leitura antes de que ele vai receber a bola pressionado, você pressiona antes dele ter essa oportunidade. Estamos falando, então, de uma atenção redobrada de Bruno Guimarães, ou Danilo, Ou Casemiro. e Paquetá, O que é um Casemiro jogador também. que... o Casemiro é o primeiro volante, né? Ele tende a ser um pouco menos, mas Sim. o segundo volante, o terceiro homem meio de campo... Mas tem que a estar muito ligado leitura do nisso, né? Casemiro é mais fácil. Para que ele sim. também possa Que tá indicar de isso frente, para os né? outros atletas. Perfeito, Né? perfeito. Porque ele, além dele ser o capitão, ele é o cara que vai estar vendo essa Sim. jogada de frente. Então, indicar o Paquetá a pressionar, principalmente o Paquetá, porque acaba que ele constrói muito pelo lado direito, o que daria espaço para o Paquetá na meia direita pressionar ele. Tá? Então, atenção redobrada para o Paquetá no Onahi. Grande chance dele entregar a paçoca, como a gente gosta de chamar. Tá? A gente tá em junho, festa junina, Isso aí. paçoca fica em alta, é isso. Entrega a paçoca, Onahi, dá essa moral pra gente. Então, não reage bem à pressão, como eu estava dizendo. Isso serve para outros setores do jogo, além dos volantes, tá? E tem poucos jogadores que se desvencilham com facilidade dela. Basicamente, esses jogadores acabam sendo o Mazraoui, que é um lateral de construção que tem uma capacidade, uma leitura de jogo boa, joga no Manchester United. O Hakimi... Ele joga também pelo lado oposto, né? Exato, Porque ele joga no lateral joga, esquerdo. Ele é o cara que normalmente faz essa saída com o Onahi. Porém, o Mazraoui saiu com lesão no jogo do Marrocos contra a Noruega, não está fora da Copa, diferente de outros dois jogadores que foram cortados hoje, no momento que a gente está gravando. Tem um que acabou é de muito sair importante também, que é o do Betis, né? Sim, o Esauri. O Esauri, ele era jogador do Barcelona, tá no Betis atualmente. Era um jogador considerado assim importante, peça importante, né, desse elenco, e acabou sendo cortado. Então, vai fazer diferença. Também isso pode impactar um pouquinho a construção ofensiva do Marrocos. Talvez a gente veja algumas alterações pelas ausências. Tá? Assim como o Brasil vai mudar, o Marrocos também acaba mudando um pouquinho a Copa. Coloca essa pressão em todo mundo de tentar colocar o melhor em campo sempre. Então, você vai sempre fazer o máximo de alterações ali, ajustes finos que você puder. Tá bom? E essa pressão pós-perda, como sempre, ela gera espaço e amplitude, principalmente do lado direito, porque é o lado do Hakimi. Óbvio que o Hakimi é um ótimo jogador e um ótimo atleta. É um jogador que tem capacidade de recuperar bem. Porém, o lado esquerdo é o lado de Vini Júnior e Rafinha. Também são dois jogadores de grande velocidade. Então, esse lado pode ser muito bem explorado por conta do Hakimi ser exposto ofensivamente. Então, nessas pressões, caso o Brasil se desvencilhe da pressão pós-perda do próprio Marrocos, normalmente o corredor esquerdo, que é o do Hakimi, vai estar aberto, tá? Pela importância ofensiva dele.
tá bom? E, obviamente, sempre há muita atenção no Brahim Dias, que é um jogador de um nível bem diferente e muito, muito, muito livre de deslocamento. Pois é, muita atenção, então, no Hakimi e na paçoca que deve ser entregue pelo Onari, Joãozinho e galera de casa. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá curtindo, tá há 20 minutos aqui com a gente, então dá essa moral aí que ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas e para a galera conhecer ainda mais o time do Marrocos, que é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026. E falando em Brasil, como esse time deve ir a campo, né? Como o Mister Ancelotti deve mandar esse Brasil para enfrentar o Marrocos. Joãozinho desvenda esse mistério pra gente, porque os treinamentos lá é só 15 minutos que a galera tá podendo cobrir, então tá um mistério danado aí. Mas como o Ancelotti deve mandar essa seleção para esse primeiro duelo na Copa do Mundo? Para quem já assiste a gente aqui no Disfla, no Diz Como Joga, vai ver que a gente está com um modelo diferente na Copa. A gente não vai fazer fase ofensiva e defensiva, porque eu acho que a gente tem que falar do time como um todo, porque esse time vai mudar muito e eu acho que se a gente ficar só nas fases, a gente talvez se perca. O que eu fiz foi colocar o que eu acredito que sejam os titulares, tá? Eu acredito que o Ancelotti vá com esses titulares, não é necessariamente nem o que eu colocaria em campo, e eu coloco aqui para mim as 5 prováveis mudanças, tá? Se a gente for utilizar as 5 substituições, esses são os nomes que eu acredito que vão acabar entrando contra o Marrocos. E é o que saiu também, Joãozinho, desculpa te interromper, claro, de informação, né? Até soltaram, acho que ontem à noite, final da tarde, que o Ederson treinou como lateral direito também. Então, cara, são muitas nuances ali que podem acontecer. Então, a gente aqui tá trazendo o que a gente acredita que o Ancelotti vai mandar a campo aí, até com base no que saiu de informação anteriormente também. Com certeza. Mas é claro que a gente só vai ter certeza sábado, 6 horas da noite, porque 7 horas é o jogo, a escalação sai uma hora antes. Valeuzinho. Eu acredito que a gente vai ver Danilo Alexandro, tá? Jogando pelas laterais. Não acredito que seja isso que vá permanecer pela Copa, porém eu entendo que o Ancelotti vai nas suas bolas de segurança, porque é uma estreia, é contra a semifinalista de 22 Marrocos, é uma seleção muito bem organizada e, na minha visão, é o jogo mais difícil da fase de grupos do Brasil. Então eu entendo o Ancelotti querer arriscar menos e utilizar dos seus titulares. Porém, isso para mim condiciona muito do que vão ser as substituições, porque eu acho que caso ele entrasse com o time que eu imagino, as substituições poderiam ser diferentes, até porque jogadores que eu utilizaria já estão aqui na substituição. Vamos lá. A entrada do Danilo, para mim, ela cria um impacto muito grande, tá? Porque você não tem um jogador de alta amplitude aqui. E aí, basicamente, o Paquetá, por mais que ele vá ser colocado como meia-direita, nominalmente falando, no 4-2-4 do Ancelotti, ele vira um meia-direita. Para quem observar, inclusive no SofaScore tem, tá? Se quiser pegar os dados do Brasil e Egito, por exemplo, e buscar o mapa de calor do Paquetá no jogo, ele atuou muito mais por dentro do que como um homem de último terço, tá? E aí acaba que esse corredor aqui, eu não vejo ele sendo preenchido pelo Danilo, tá? Porque eu não vejo essa amplitude toda. Ainda mais que o Casemiro tende a ser o homem que cobre esse corredor. E aí eu acho que essa exposição do Casemiro é ruim. Eu acho que o Casemiro não precisa ter esse esforço físico todo para uma subida do Danilo, que é um ótimo jogador, mas eu não acho o Danilo necessariamente um bom jogador ofensivo. Eu acho que ele é bom em bola parada, porém eu não acho que ele necessariamente como um lateral ofensivo, nominalmente falando, ele vai ser de grande utilidade. Tá? E aí eu acredito que a gente vai ver o Matheus Cunha caindo muito pela direita, o que também não é natural dele. Até por isso estão esses 2 nomes aqui. Eu acredito que esses 2 nomes possam entrar no jogo exatamente para tentar povoar aqui. E ele não está presente, mas também acho possível o Ryan, tá? Porque o Ryan, ele é um cara que consegue equilibrar entre ser o ponta direita e ser o atacante com mais facilidade. Porém, ao meu ver, o Endrick está na frente dele nessa lista e também faz a mesma coisa, inclusive no Lyon, jogou muito pela beirada também. Você acha que sem a presença do Wesley, que foi cortado pela lesão, aquela dinâmica que a gente estava prevendo entre Rafinha e Paquetá não vai acontecer pela mudança de característica do lateral direito? Eu acho, porque eu acho que ele vai dar menos liberdade para o Paquetá. O Paquetá vai ter mais preocupações na construção do jogo, exatamente por essa ausência de uma referência no lado direito. O último terço direito do Brasil, sem um cara de velocidade que ataque essa aqui, ele fica deficiente, sabe? Eu não acredito que o Ancelotti vai mexer naquela dobradinha que a gente está vendo do outro lado, de Vini Júnior e Rafinha. Inclusive, eu acho que funcionou contra o Egito. Eu acho que não tenha gerado necessariamente um gol daquele lado. Né? Os gols saem de uma pressão e de uma jogada do Vini. Mas eu acho que essa conexão é muito boa. Tá? Eu acho que ela rende muito porque são 2 jogadores de alta qualidade. E eles poderem se associar e não jogarem em lados opostos, eu acho que auxilia muito. Mas para mim gera uma deficiência aqui. Que para mim existem 2 jeitos de você corrigir. E os 2 estão aqui do meu lado. Ou você coloca o Luiz Henrique,
em algum momento do jogo, para que ele possa atacar esse último terço, ou você mantém um Paquetá para que você possa se prevenir até defensivamente e coloca o Endrick aqui, ou até mesmo o Igor Thiago, para que ele possa ocupar esse lado aqui e ser tanto um 9 quanto um ponta-direita associando com o Paquetá. E aí o Paquetá pode jogar nessa beirada da área aqui, né, nessa quina, que inclusive para quem está acompanhando os treinos, viu ele treinando cruzamentos exatamente dessa área, dessa quina, só que para que essa quina aqui esteja sendo utilizada, normalmente tem que ter alguém aqui no último terço para que ele possa ter opções. Essa dinâmica, né? É mais ou menos o que a gente via do Wesley com o Gerson na época do Flamengo, né? E o que certamente aconteceria se o Wesley tivesse ficado no Flamengo com o Paquetá também, né? Provavelmente seria essa dinâmica. Eu tendo a acreditar na entrada do Roger Ibanez, tá, em algum momento desse Durante o jogo, né? Exato, porque eu acredito que o Roger Ibanez, ao meu ver, na ausência do Ederson virar uma opção por aqui, que eu acredito que vai virar em algum momento, o Ederson, digo, volante da Atalanta. Pelo menos ser testado, né? Exato, eu acredito que testado ele vai ser, porque ele tem características mais ofensivas do que tanto o Ibanez quanto o Danilo, tá? E ele também é um jogador de amplitude, porque tem uma característica física muito avantajada, como é natural, de volante, ainda mais um volante novo. Eu acredito que o Ibanez entre em algum momento, e para mim ele seria o titular hoje, né, no problema, né, da lateral direita, e na não garantia do Ederson performando ali, eu iria de Ibanez, tá? E eu não sou contra a ideia do Alexandro, tá? Porque, tecnicamente aqui, você acaba gerando sempre uma trinca de zaga, né? Você vai gerar 3 jogadores defensivos para que um suba para auxiliar no ataque. E aí, ao meu ver, o Danilo e o Alexandro se equivalem nessa função. Para mim, são 2 jogadores que fazem essa trinca de zaga. E aí, para mim, nenhum dos dois tem a característica de ser esse jogador que sobe. E aí, para mim, o lado direito, ele é mais deficitário por conta do Paquetá não ser um ponta de verdade. Não é um ponta-ponta. Ele é um meia-ponta. Ele é um meia pela ponta. Então, para mim, eu iria de Ibanez aqui e concordo com o Alexandre, porque o Alexandre assumiria uma posição bem mais defensiva e não adianta ele tentar subir, que é por isso que o Douglas Santos, para mim, é banco nesse caso, porque ele subir, nesse caso, ele não conflita, necessariamente dá espaço para ele. Ele vai acabar conflitando pelo Rafinha e o Vini. A não ser que o Paquetá jogue realmente aberto e a Rafinha caia para o meio na construção. E aí pode dar espaço para um Douglas Santos eventual. Mas eu acho que você tira um pouco do Douglas Santos. Mas eu não retiro nenhum dos dois entrando no jogo pela característica de velocidade do Marrocos, tá? Eu acredito que essa característica de velocidade do Marrocos meio que força os dois a entrarem em algum momento e também vejo uma mudança possível na zaga. Mas essa mudança na zaga também poderia, para mim, ser algo assim. Caso o jogo esteja mais controlado, essas mudanças ofensivas aqui fazem mais sentido para mim. O Danilo Santos, para mim, no lugar do Bruno Guimarães, tá? Que tem uma capacidade de associação ótima com o Paquetá, como a gente viu em jogos já desses amistosos. Além de ser um cara que pisa na área e finaliza, para mim, melhor do que o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães também pisa na área, mas eu acho que a capacidade de finalização do Danilo Santos já foi mais bem testada. Tá? E eu não descarto o Luiz Henrique entrando por aqui exatamente para ocupar esse corredor, botar um jogador de velocidade. Inclusive, eu acredito que ele vai ser, normalmente, a primeira opção do Carlo Ancelotti. Acho que vai sempre passar pela figura do Luiz Henrique. E aqui tem Igor Thiago e Endrick. Para mim, esses dois aqui, quem entra depende do jogo. Se o jogo tiver... Que o jogo pede, né? Se o jogo tiver favorável para o Brasil, eu acho que entra o Endrick. Estamos atacando, o Marrocos não está tendo muito espaço, entra o Endrick. O jogo está 1-1. O Brasil está 2-1, Marrocos, o Brasil precisa buscar um empate. Aí eu acredito que entra o Igor Thiago. Que tem essa coisa de atacante trombador, de arrumar um gol. Não é necessariamente o cara mais técnico, não é o cara do refino, mas é o cara do gol. Ele é o cara que entra, tromba, nem sempre domina a bola correto, mas dá um jeito de botar pra dentro do gol. E ele fez isso a temporada dele inteira pelo Brentford, além de ser um bom batedor de pênalti na ausência do Neymar, que ainda tá lesionado. Óbvio, com esse elenco titular, tem batedores de pênalti? Tem o Vini Júnior, tem o Rafinha, que são batedores de pênalti. Mas o Igor Thiago tem uma taxa de conversão bem considerável também. E já bateu pênalti com esses dois aí, estando disponíveis em algum momento. Então eu acho que é bem possível que a gente veja o Igor Thiago. Mas pra mim, quem entra desses dois aqui depende do jogo. Na minha visão, um deles já seria titular. Ao meu ver, o Endrick. Porque, para mim, ocupa melhor esse corredor do que o Igor Thiago. E eu acho que o Matheus Cunha ele é um cara que tende a ser muito mais 10 do que jogar de 11. Eu acho que ele não ocupa esse corredor aqui com muita facilidade, a princípio de que 10 ele faz muito bem. A não ser que, caso ele queira utilizar o Matheus Cunha de 10, ele não vai com o Paquetá. Aí ele vai com o Luiz Henrique. É o Luiz Henrique que faz isso aqui e quem corta por dentro é o Matheus Cunha. Mas, para mim, o Paquetá tem uma característica defensiva melhor do que a do Matheus Cunha, até por ser volante, né? Ser o segundo homem de meio de campo que sabe jogar pela meia direita.
Então eu acho que isso aqui é o panorama do que a gente vai ver nesse jogo. Lembrando que o Gabriel Magalhães ainda é dúvida. Tá? O Gabriel Magalhães não é garantidamente o titular nesse jogo. Obviamente que ele é o titular, eu acho que ele estando saudável, ele é o titular absoluto, mas na ausência do Gabriel Magalhães, o reserva imediato tende a ser o Léo Pereira. Tá? Então é bem possível que a gente também veja o Léo Pereira jogando por ali, caso o Gabriel Magalhães siga como uma dúvida pela questão física, pela questão do cansaço, seja lá o que for, e não está deixando o Gabriel Magalhães treinar como as pessoas esperavam de ver ele com mais frequência, até por ser o titular, claro, na zaga. Gostei do que tu falou, Joãozinho, em relação a esse cara aqui, ó. Sendo o Ederson, o Brasil, quando tiver com a bola, né, pode ganhar mais um meia, faz a trinca, né? Com o Alexandre, o Gabriel Magalhães, o Léo Pereira e o Marquinhos, e você ganha mais um meia aqui e deixa o Bruno Guimarães ou o Danilo solto, né? Para poder subir, para poder apoiar bastante. Bruno Guimarães que jogou muito bem, inclusive, no amistoso contra o Egito. Para passe mim, vertical, o jogou Ederson super bem. entrando aqui, ele dá passagem ao Luiz Henrique. Tá? Sim, né, é verdade. Porque Sim. você já vai ter uma trinca de volantes. Vai acontecer muito para quem gosta, e em algum momento eu acredito que a gente vai acabar falando aqui no canal, da Alemanha, do Nagelsmann, né? Que faz o Kimmich de lateral, e a Alemanha ela usa nem um 3-2-5, ela usa um 3-1-6. E esse 3 é feito pelo Kimmich. O Kimmich acaba sendo o volante que desce junto e depois ele sobe para ajudar na construção mais à frente. Então o Ederson poderia fazer a mesma ideia, é literalmente a mesma função que se vê no Kimmich da Alemanha, que seria um volante jogando pela lateral que auxilia na saída de bola e depois ele vira um ponto de apoio entre o ponta e os volantes propriamente ditos do elenco. É bem possível que a gente veja algo assim no decorrer da Copa do Mundo. E para quem não conhece, o Kimmich é só o substituto de Felipe Lahm, campeão do mundo. É só isso. É o novo, e na seleção. É um novo Felipe Lahm, literalmente. Pois é. E parece que os caras imprimiram ele, aquela impressora 3D, fizeram um sósia, um clone exato do Felipe Lahm, porque o Kimmich joga demais. Bom, assim que deve ir a seleção brasileira, pelo menos o que a gente espera, né? E comportamentos ofensivos, defensivos, está tudo bem explicadinho para vocês. Agora é óbvio que está faltando, eu prometi lá no início, e agora iremos cumprir, Joãozinho, o retrospecto dessa seleção marroquina. Tem polêmica, Joãozinho já contou um pouquinho aqui, tem polêmica nesse meio aí. São 29 jogos invictos. Mas tem alguns asteriscos aí, como a Abel Ferreira gosta de citar bastante. Bruninha, conta pra gente aí toda essa história aí da seleção marroquina, semifinalista da Copa do Mundo de 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você ligado aqui no Diz Como Joga. Finalmente começou a Copa do Mundo, o João já explicou tudo para vocês do primeiro adversário do Brasil, essa estreia tão aguardada pelo Hexa, né? Vamos ver se finalmente o Brasil consegue alcançar esse feito, alcançar o Hexa tão sonhado. O João já falou para vocês como ataca Marrocos, defende, quais são as fraquezas, o que o Brasil precisa fazer se quiser e quer, obviamente, vencer a equipe marroquina. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho do retrospecto, porque Marrocos tem números interessantíssimos nesse ciclo pré-Copa do Mundo, sequência de jogos invicto, muitos testes também, vitória contra o Brasil nesse ciclo pré-Copa. Vou falar isso para vocês, mas antes se enfrentaram 3 vezes na história, né, Brasil e Marrocos. Primeiro em 1997, amistoso, preparatório para a Copa do Mundo. O Brasil venceu por 2-0. Na Copa de 98 se enfrentaram na fase de grupos, inclusive essa Copa que foi triste, né, para o Brasil, perdendo na final, sendo vice para a França. Mas na fase de grupos, Brasil e Marrocos tinham se enfrentado, o Brasil atropelou 3-0. E só perdeu, como eu falei, nesse ciclo pré-Copa, ainda com outro treinador, nada a ver, né, com o trabalho atual do Ancelotti e tudo mais. Foi em 2023, 2-1 para Marrocos, no primeiro compromisso pós-Copa do Brasil ali, depois daquela eliminação para a Croácia, eliminação muito sofrida também, por sinal, né, nos pênaltis. Agora eu vou falar de Marrocos especificamente, são 29 jogos invictos. É muito jogo invicto, gente, assim, é surreal. E são 3 títulos nesse período também, né? Além dos jogos invictos. Campeonato Africano de Nações, Copa Árabe e também a Copa das Nações Africanas. Então a seleção marroquina se destaca e é basicamente soberana dentro da África, principalmente. Inclusive, falando de outras seleções dentro da África, Marrocos só enfrentou 6 seleções de fora da África nesse período pré-Copa. Então isso mostra que a régua pode estar um pouco errada, né? O nível das seleções, obviamente tem seleções também que conseguem fazer jogo duro dentro da África, mas não teve tanto teste assim fora, que vai ser o cenário aí
mais vai acontecer, né, na Copa do Mundo. É a quarta seleção que mais jogou nesse ciclo, de 58 jogos, como eu falei, apenas 6 com seleções que não são africanas. Segundo melhor aproveitamento dentre todas as seleções da Copa do Mundo, 82,2% de aproveitamento. Melhor saldo de gols, 98. Segunda melhor defesa, 0,43 gols sofridos por jogo, além de 64% dos jogos o Marrocos não ter sofrido gol. Realmente são dados aí que impressionam e muito. Mas como eu falei, é outro tipo de teste também, né? Ali as seleções africanas em comparação às outras. A última derrota de Marrocos foi em agosto de 25, tem perto de um ano, né? Tem quase um ano, para a Quênia. E antes disso, os números também impressionavam positivamente. Marrocos estava ali numa sequência de 15 jogos invictos, com 14 vitórias e apenas um empate. Aí perdeu para a Quênia e depois vem os 29 jogos de invencibilidade. Realmente os números assustam, mas o meu palpite é vitória do Brasil. Acho que o Brasil consegue vencer aí na estreia para começar muito bem, para já ficar mais tranquilo ali para os outros jogos, os outros 2 jogos dessa fase de grupos. Vou num 3-1 Brasil, tá? Não que eu acho que vai ser fácil, não acho, mas vou naquele golzinho no final, tá? Para matar o jogo apertado até os minutos finais, o Brasil mata no 3-1. E vocês, João e Pitio, qual o palpite? Fala aí, será que o Brasil vence na estreia? Gostei disso, hein, Bruninho? Gostei de já, sem ficar em cima do muro, a gente também não vai ficar em cima do muro aqui não. Joãozinho, teu palpite aí para Brasil e Marrocos. Eu acho que é um jogo muito difícil, tá? Eu acho que é o jogo mais difícil do Brasil na fase de grupos e talvez até o jogo mais difícil até umas oitavas, tá? E a 16 avos seria Japão, Holanda, e eu ainda acho que Marrocos é uma seleção mais difícil, tá? Mas eu quero acreditar no Brasil, acho que o Brasil vai começar com o pé direito, mas não acho que passa sem tomar gol. Eu acho que aí a gente vai ver um 2-1 Brasil para cima do Marrocos. Pegou o meu placar, Joãozinho, que eu ia de 2-1 também, mas para não copiar o colega, eu vou de 3-2. Acho que vai ser um jogo muito difícil para o Brasil, um jogo muito físico, mas também acredito que o Vinícius Júnior vai ter muito espaço. E aí o Brasil pode aproveitar bastante isso. E eu tenho muita expectativa que o Vinícius Júnior vai conseguir ter um bom desempenho com o Ancelotti, porque se conhece, né? A melhor fase do Vinícius Júnior no Real Madrid foi com o próprio Inclusive, Ancelotti. Eu tendo a acreditar que só existe o 4-2-4 nessa seleção, além de toda a parte histórica de ser um revisionismo, da mesma coisa que mudou o futebol nos anos 70. Para mim também tem muito disso. Eu acho que parte desse 4-2-4 é o Ancelotti replicando o que ele fazia, porque ele entende como o Vini sendo a estrela desse elenco. Exato. Ele entende como o Vini sendo um cara que tem muito protagonismo e que vai assumir esse protagonismo. E com isso ele monta um elenco, um esquema tático para valorizar o futebol do Vini. Tanto que o Vini perdeu um pouco das funções defensivas que ele já teve em outros ciclos, com o Ramon Menezes, com o Diniz, com o Dorival. Ele não volta para marcar o Vini. O Vini ele é coberto pelo Matheus Cunha ou o Rafinha, normalmente. Então é bem possível que a gente veja um Vini num novo momento. E aí eu acho que é o que o Ancelotti quer. E eu acredito que essa Copa tenha tudo para ser um momento para o Vini se provar. E eu acho que vai ser bem legal. É isso aí, Joãozinho. Obrigado você que chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo, que tu já vai chegar na resenha para ver o jogo do Brasil muito bem informado, sabendo de tudo do adversário aí da seleção brasileira, a seleção de Marrocos, do Mohamed Ouabi. É isso aí, o treinador da seleção marroquina. Beijo no coração de vocês. Semana que vem estaremos de volta. A gente tem encontro marcado, hein? Coloca aí na agenda. Sexta-feira, meio-dia, estaremos aqui de volta no canal Zico 10 para falar bastante de seleção brasileira, Copa do Mundo. Tudo isso que a gente vai ficar nessa imersão aí pelos próximos 50 dias aproximadamente, né? É isso. Beijo no coração e a gente se vê na próxima sexta.